O canal mudou de nome, mudou de cara, mas a emoção vai continuar por aqui na Sportnet. O tempo passa, uma nova história será escrita e nossa paixão para contar essa história só cresce. Chute de longe, olha que Hoje golaço. começa um novo capítulo, um novo nome que carrega tudo que nos trouxe até aqui, mas também aponta para um grande futuro. No Campeonato Paulista, vimos, além de muita rivalidade, a volta de um ídolo e a emoção que só o futebol de São Paulo pode oferecer. Um São Paulo impossível, um São Paulo com instinto matador. Na Série B e na Série C do Campeonato Brasileiro, acompanhamos a luta e o sonho de cada clube que busca espaço na elite do futebol. Proximidades do Círio de Nazaré. Parabéns ao povo do Pará. Parabéns. Não falta por aqui a essência do futebol raiz. Servido aí, amigo. Daqui. Com a Bundesliga, acompanhamos cada craque. E estádios sempre lotados. E o espetáculo de um dos torneios mais disputados do mundo. A Copa da França vai continuar surpreendendo, mostrando pequenos que enfrentam gigantes e tudo pode acontecer. Agora vem o Paris Saint-Germain levantando a Copa da França. Claro que as meninas também pedem passagem na Sportnet. Vem muita coisa boa por aí. As emoções que foi decidido em 2 grenais, que tem o Grêmio como campeão. E a gente carrega a paixão pelo futebol americano com a ELF, a Champions League do esporte, com cada jogada de tirar o fôlego. Não importa a bola, nem o esporte, o que vale é a paixão, a emoção e os momentos inesquecíveis que atravessam gerações e ficam marcados na nossa memória. Então, prepare-se para uma nova experiência. A Sportnet vai te colocar no centro do jogo. Saudações, amigas e amigos. Eu sou Ellison Silva e chego agora com mais uma edição do Quarta Categoria, a de número 157, desde que o podcast foi criado em 2020 e desde 2024 também com exibição no Nosso Futebol e que agora, como a gente pôde conferir, é também a Sportnet, agora com exibição na Sportnet, que era o antigo canal Nosso Futebol. Mas, como sempre, começo pedindo a vocês que nos escutam, que nos assistem, que sigam a gente no @pcategoria, no X, que é o antigo Twitter, e também no Instagram. Compartilhem nossos episódios que estão disponíveis no YouTube, também no Spotify, em vários tocadores de podcasts. E também avisa aí para todo mundo que a gente está em exibição no canal Sportnet, geralmente na quinta às 9 da noite, mas essa semana, excepcionalmente, essa semana do dia 9 do mês de julho, a gente vai ao ar no canal Sportnet no sábado às 7 da noite, porque na quinta noite tem exibição da Série B do Campeonato Brasileiro. E agora já foram passadas 11 rodadas da Série D do Campeonato Brasileiro e temos os primeiros classificados. Altos, Aparecidense, Asa, Barra, Central, Ceilândia, Inter de Limeira e Santa Cruz já estão garantidos na próxima fase. E o funil vai ficando cada vez mais estreitos para essas 3 rodadas que faltam para o fim da fase de grupos. E quem está comigo para contar tudo e não esconder nada são meus amigos Felipe Augusto e Marcos Barcelos. Satisfação mais uma vez estar aqui com vocês, meus amigos. Satisfação, Ellison, Marcos, seja bem-vindo à Sportnet, nossa nova casa. É a mesma casa, mas com uma nova roupagem. Vamos falar sobre a Série D, os primeiros classificados, os primeiros eliminados também, né? A Série D se afunila para chegar na reta final da primeira fase para definirmos quem serão os times que continuam na segunda fase, no mata-mata, que é um outro campeonato que a gente vai trazer lá mais para frente, mas por enquanto vamos trazer quem são os primeiros classificados e também os eliminados. Bom dia, boa tarde, boa noite, Ellison, Felipe, a todos vocês que nos acompanham na podosfera, nas plataformas, nos tocadores de podcast, e agora que acompanha a gente também na Sportnet.
né? Seja bem-vindo agora ao canal com esse novo nome, uma nova roupagem, como o Felipe falou. Esperamos sucesso nessa nova jornada, nessa virada de página. E meu destaque é não só para os classificados, mas também uma rodada que a gente teve grupos A3, A6 e A8 bastante econômicos nos gols, e o grupo A4, por sua vez, garantindo muito entretenimento. Muito entretenimento, realmente, vários grupos com alguns times quase que lutando para não se classificar. Acho que o grupo A4 é um deles, assim como o grupo A3 também, muitos times aí brigando para não ir para a segunda fase da Série D. O nome do canal mudou, mas o que não muda é a nossa vinhetinha para a gente começar a falar sobre a 11ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. O Quarta Categoria é um podcast sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, que traz informações, curiosidades e conteúdo relevante sobre o futebol que fica longe da grande mídia. Com eles, Felipe Augusto, Marcos Barcelos e Ellison Silva. Agora começando de vez essa edição 157 do Quarta Categoria, falando sobre a 11ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, que teve como grande novidade a transmissão de maneira oficial de algumas partidas, né? O portal Metrópolis comprou os direitos de transmissão da Série D, exibiu uma grande quantidade de jogos já nesse primeiro fim de semana, uma qualidade legal, muito bom, a gente vê o interesse na Série D, muita audiência, muita repercussão das transmissões dessas partidas, e a gente espera que aumente cada vez mais, né? A gente torce para que, pelo menos a partir do mata-mata, todos os jogos sejam transmitidos aí pela Metrópolis e que essa parceria tenha vida longa, né? Porque é importante demais que todas as partidas da Série D sejam transmitidas. Começando aí o nosso giro da rodada, vamos para o grupo A1, que teve o Manauara vencendo o Águia de Marabá fora de casa por 1-0. O Independência também fora de casa venceu o Gás por 2-1. O Manaus venceu a Tuna Luso por 2-1 e o Maitá foi derrotado em casa por 4-2 pelo Trem. E na tabela de classificação a gente tem o Manauara na liderança com 23 pontos, a Tuna Luso com 21. Depois vem o Independência aí, que subiu uma posição, está na terceira posição com 18 pontos. O Manaus tem 16. O Águia de Marabá, que estava no G4 até pouco tempo, agora é o quinto colocado com 15 pontos, mesma pontuação do Trem, que entrou na briga. Gás e o Maitá com 11 e 1 pontos ali, o Maitá com uma marca expressiva de menos 31 gols de saldo, uma coisa até de certa forma assustadora, está ali na lanterna e com apenas 1 ponto ganho nessa série D. E aí a gente vai acompanhar, Felipe, essa vitória do Manaus por 2-1 sobre a Tuna Luso, que tirou a Tuna da liderança e recolocou o Manaus na zona de classificação. Tá mutado. Por assim. Manaus que vinha irregular, né? Não parecia que a briga seria contra a Independência pela essa quarta vaga, mas agora o Águia de Marabá também teve uma queda aí nas últimas rodadas e se aproveita agora, né, com essa vitória no confronto direto, apesar de uma diferença de pontos que existe entre a Tuna e o restante, né, da chave, mesmo a Tuna sendo vice-líder, mas a Tuna saiu à frente do placar, né, com o gol do Tornas com Feijão. Novamente, com o Ronaldo Santana participando do gol, ele deu assistência, então, foi um bate-rebate ali que acabou sobrando para o Anderson fazer o gol da Tuna, e depois o Manaus conseguiu ter domínio do jogo, até a Tuna Luso teve chance logo no começo do tempo para ampliar, mas perdeu uma chance clara, e depois o Manaus conseguiu fazer a virada por 2-1, se colocar no G4 e agora preocupar mais ainda o Águia de Marabá, né? A Tuna Luso está bem caminhada, né, para essa classificação, deve acontecer aí na próxima rodada, ou no máximo na rodada 13, né, da competição, então deve virar vaga para a próxima fase. Mas de fato, né, o Manaus que vinha cambaleando um pouco na competição, agora se vê bem, ainda mais com essa má fase do Águia de Marabá, né? O Águia parece que voltou ao normal, digamos, das outras campanhas dos outros anos, né, que vinha mal, mesmo com a expectativa alta. Dessa vez não tinha uma expectativa tão alta, vinha bem, mas agora enfrenta uma fase ruim, um período ruim, enquanto a Tuna Luso, como eu falei, não precisa se preocupar tanto, e o Manaus
agora se aproveita para entrar no G4 e tentar se firmar nessa posição, já que demorou, digamos, para entrar, né, pelo favoritismo que tinha lá no começo do campeonato e que depois, durante a disputa, não demonstrou tanto, né. Mas é um vitória bem importante, de um confronto direto, né, não tão direto, mas tem ali ainda a possibilidade de passar talvez a Tuna, é difícil, mas conseguiu fazer uma boa vitória, né, os gols do Adriano Júnior e também do Bahia, do final do jogo, né, o Manaus conseguiu fazer o gol do finalzinho para fazer 2-1, conseguir essa vitória importante nesse grupo A1. E o Felipe acabou passando um spoiler aí da minha fala, né? Que eu ia acabar falando do confronto entre Águia de Marabá e Manauara, que resultou em vitória da equipe do Amazonas por 1-0. O Manauara retomando o caminho das vitórias depois de alguns tropeços até inexplicáveis, ainda mais contando em um empate contra o Maitá, né, que é uma das piores campanhas da Série D, né? E a vitória foi alcançada com gol de Aleph, ex-jogador do Floresta e do Ferroviário, né? Deu essa vitória importante para o Manauara seguir invicto e também retomar a liderança, aproveitando esse resultado ruim da Tunaluso. E a gente estava falando muito dessa disputa entre Independência, do Manaus, do trem que está encostando também, só que 4 derrotas seguidas cobraram preço para o Águia de Marabá e foi o Águia que saiu do G4, né, com esse resultado. E eu até aproveitar mesmo desse retorno da má fase do Águia de Marabá para mencionar que é uma dificuldade enorme, né, da equipe do Águia de fazer boas campanhas na Série D, até mesmo no ano que conquistou o estadual, né, pela primeira vez passou muito perrengue na Série D, acabou sendo eliminado na primeira fase, é uma equipe que a gente sempre espera muito, né, e eu até vou fazer um paralelo que pode ser até um pouco polêmico, que é um caso semelhante ao do Souza, que também consegue fazer um estadual muito bom, né? O Souza até conseguindo um bicampeonato, mas que chega na Série D e não consegue engrenar. E eu diria que aí entra talvez o meu ponto polêmico, é que eu acho que acho que seria até mais factível você ver o Águia fazendo uma campanha até de classificação do que os próprios Souza, porque o Souza, embora tenha um projeto mais consistente, sempre pega um grupo muito complicado. E o Águia agora, teoricamente tem um grupo mais acessível, né? E é um clube que a gente sempre espera mais. E o Águia não consegue desempenhar esse bom futebol e não consegue atender essa expectativa que a gente tem. Exatamente. O Águia que vem caindo pelas tabelas e, assim como o Souza, no ano passado fez uma Série D bem decepcionante depois de chegar na terceira fase da Copa do Brasil. Essa temporada até começou bem, parecendo que o filme ia ser diferente, mas parece que será o mesmo. No grupo A2, Tocantinópolis e Maranhão ficaram no empate por 1-1. O Sampaio Corrêa venceu o Imperatriz por 3-0. O Maracanã perdeu em casa para o Altos, que segue invicto desde março. O Altos venceu por 3-1, jogando no Ceará. O Iguatu segue decepcionando, foi derrotado pelo Parnaíba pelo placar de 2-0. E aí, nessa classificação do grupo A2, a gente tem o Altos com 23 pontos já classificado, Imperatriz com 18, Sampaio com 16 e Parnaíba com 13, fecham o G4, que tem ainda Maranhão, Tocantinópolis e Iguatu na briga, 13, 12 e 11 pontos, respectivamente. O Maracanã segue na lanterna com apenas 9 pontos ganhos, mantendo aquela sina de boa campanha na Copa do Brasil, campanha ruim na Série D para os times que disputam a competição. E a gente vai acompanhar, Marcos, essa importante vitória do Sampaio Corrêa, que vai tentando se firmar ali no pelotão de cima para não correr risco nas últimas rodadas de ficar fora da segunda fase. A gente teve uma vitória importantíssima aí no confronto local entre Sampaio Corrêa e Imperatriz. A Bolívia conseguiu atropelar o então vice-líder, até favorito para o confronto, né? Vitória por 3-0 do Sampaio Corrêa com gols de Pedro Dias, Erivan e Wesley Barbosa. E aí o meu destaque não vai ficar para nenhum dos 3 autores dos gols, mas sim para esse que deu assistência para o primeiro gol, que é o paraguaio Matias Verdun, ele que jogou no Iguatu nessa temporada e passou também pelo São Lourenço do Paraguai. E também passou pelo Taquari, enfim, já tem algumas passagens de destaque nas equipes menores do futebol paraguaio.
E ele participou de 2 gols, mostrando muita velocidade, habilidade ali na ponta esquerda, né? Foi por onde nasceram os 2 primeiros gols da equipe do Sampaio Corrêa, né? O Imperatriz mostrou muita fragilidade nesse lado direito da sua defesa. E o terceiro gol acabou aproveitando uma falha da defesa, um bate-cabeça da zaga, para conseguir decretar essa vitória que é importantíssima para o Sampaio Corrêa. Assim como no episódio passado a gente falou do Maranhão ter batido o Sampaio Corrêa, o quanto essa vitória foi importante para o resgate da autoestima do Maranhão, que ainda né, por sua vez, ainda não engrenou de vez na competição, né? O Sampaio Corrêa, essa vitória também foi importantíssima, porque também tinha muita dificuldade também para fazer bons resultados dentro de casa, né? Tava ali, o Sampaio Corrêa até então estava muito aos trancos e barrancos, agora consegue um resultado expressivo para até sonhar com uma posição melhor. O Imperatriz até tinha aberto uma distância de 5 pontos para o Sampaio Corrêa, agora essa distância cai bastante, né? E o Sampaio Corrêa começa a vislumbrar essa melhora na tabela do grupo A2. Né, que acho que acho que a segunda posição já é uma posição possível para o Sampaio Corrêa, tendo em vista até que o Altos disparou de vez na chave. E o Altos, né? Aquela nossa dúvida, né, sobre se a questão do grupo ser fraco ou se o Altos era muito bom para o grupo, né? Parece que vai sanando um pouco, né? O Altos realmente parece ter um nível acima do grupo, mas não me parece um time que vai ficar muito abaixo do grupo A1, né, no confronto que vai ter na próxima fase, já que está classificado, né? Ainda mais com essa invencibilidade, né, que tem a equipe de muito tempo, e dessa vez teve dificuldades contra o Maracanã saiu na frente por 1-0, um gol com um lance de mão no início ali, teve uma muita reclamação por parte dos jogadores do Altos, mas foi validado, né, o jogador do Maracanã meio que carregou a bola com uma parte do braço, não deu para ver necessariamente se foi na parte de cima ou se realmente tocou no braço, no antebraço, mas acabou que fez um 1-0, mas ainda no primeiro tempo conseguiu fazer 3-1, se aproveitando muito da zaga, né, do Maracanã, sistema defensivo muito falho. O Maracanã tomou um gol de latereio, né, e, assim, tomou um gol de latereio, fala muito sobre mais sobre a zaga do que o ataque da equipe, né, que fez o gol, e acabou que teve esse lance. E aí, depois também, o segundo gol também teve uma facilitação por parte da zaga do clube cearense, e o terceiro gol foi de escanteio, e aí o Altos conseguiu sobressair, mostrar a diferença, né, do jogo entre os extremos, né, primeiro contra o Lanterna, conseguiu fazer 3-1, sobressai muito no grupo, vai ter tempo para se preparar para a próxima fase, deve ficar com a liderança, não acho que vai perder, claro que tem que se preocupar, né, é mais fácil você destruir uma campanha boa do que construir uma campanha boa, mas de fato o Altos está bem acima e tem tudo para terminar bem e chegar bem na segunda fase, né? O Altos é muito regular, então começou bem e vai terminando bem também essa primeira fase, que é o que a gente sempre fala aqui no nosso podcast, no nosso programa, né? Terminar bem, mas por a gente começar bem, o Altos tem essa regularidade muito boa, né? Num grupo que pode causar dúvidas, mas que o Altos me parece um time muito bom, mais do que melhor do que os adversários em relação à fragilidade, mas realmente é um time muito bom, que demonstra isso desde maio, como você citou, essa invencibilidade que tem dentro dessa temporada. Exatamente. Quando você chega no mata-mata, se você já não perdendo, você já está um passo muito grande de conseguir a classificação, né? O time que é difícil de ser derrotado tem essa vantagem quando você chega numa fase eliminatória. Indo para o grupo A3, o Ferroviário empatou com o Souza por 0-0, resultado ruim para todo mundo nessa briga pela quarta vaga que ninguém quer. O Central venceu o Santa Cruz de Natal por 1-0, o América de Natal ficou no 0-0 com o Santa Cruz em um jogo de doer os olhos, e o 13, meu amigo, nessa temporada do Centenário, o ano do Centenário do Galo da Borborema, perdeu em casa por 2-0 para o Horizonte, com direito a um peruzaço engolido pelo Igor Rayan, goleiro do Galo, e o 13 assumiu a lanterna, uma desonrosa lanterna nesse ano do Centenário que vai se encaminhando para um fim melancólico que vai deixar o time sem temporada, sem calendário depois do estadual de 2026.
na classificação. O Santa Cruz segue na liderança com 23 pontos, mas agora empatado em pontos com o Central. Os dois times, inclusive, já estão classificados para o mata-mata matematicamente. Quem está perto disso é o América de Natal, que é o terceiro, com 20 pontos. E aí aquela briga maluca, né? Temos 3 jogos ainda pela frente. E aí, Ferroviário 14, Santa Cruz de Natal com 13, Souza com 11, Horizonte com 11, 13 com 10. Todo mundo dá para dizer que está aí na briga, mas não necessariamente todo mundo quer estar nessa briga, né? Estou vendo muita gente aí que não quer. Acho que desses todos, acho que só o 13 realmente que dá para cravar que não vai, até pela questão psicológica. O 13 está mal demais mesmo. Mal demais mesmo. O treinador William de Matim, inclusive, levou uma copada de cerveja no intervalo, quando estava perdendo por 1-0, e deu razão à torcida, disse que é uma situação inaceitável, disse que tinha muito jogador no clube que não aguentava pressão, etc. Situação bem melancólica no Galo da Borborema, mas para falar de coisa boa, no grupo A3 a gente teve o golaço da nossa rodada. E aí, de falta, o Augusto Potiguar, Felipe, ele garantiu essa vitória importante do Central sobre o Santa Cruz de Natal. O Central que na nossa tier list estava lá embaixo, eu acho que era até na última prateleira, né, de que não devia disputar, porque foi rebaixado no Campeonato Pernambucano e vai fazendo uma Série D exemplar. E essa vitória colocou o time antecipadamente, faltando 3 rodadas já garantido no mata-mata. Isso é Série D, né? O Central, a gente coloca, assim, era normal colocar, né, Santa Cruz Ferroviário, América, Souza e 13 como favoritos, né, para essa briga. Um ficaria fora, agora 2 ficaram fora, né? A gente já sabe disso. E o Central é o intruso, né? A grande surpresa dos classificados até o momento. Talvez, quando definir todos, será a grande surpresa assim mesmo. O Central teve um jogo que pegou muita finalização, tanto do gol saiu no finalzinho, né, com o Augusto Potiguar, né, coincidência ou não, contra o time Potiguar, que ele fez o gol, né, o Santa Cruz de Natal. E o Central jogando muito bem, né, fazendo valer muito a força do estádio, né, do Lacerdão, e também jogando bem fora de casa, e agora a persistência valeu a pena, conseguiu fazer 1-0, né. Então, é uma campanha assim que grandiosa, né, já dá para citar desse ponto. E agora terminar essa primeira fase bem, lutar ainda pela liderança, que é possível, né? O Central venceu o Santa Cruz, né, de Pernambuco, né, na rodada passada, venceu 2 Santa Cruz em sequência, então tem possibilidade, né, de fazer valer essa boa campanha e conseguir passar de fase também na liderança. Né? Ainda tem que se preocupar com a América também, que está atrás, mas tem que avistar sem a liderança e tem capacidade para isso, né? E só falando sobre o 13, né? Tem horas que a copada de cerveja é negativa, né? No caso dele, por esse caso, foi negativo. E o Ferroviário, né? Só para terminar um destaque desse grupo, né? Foi eliminado da Copa do Nordeste, não temos mais representantes da Série D no Nordestão. Temos uma grande campanha da equipe no regional, porém na Série D, nem tanto assim. Teremos um representante da Série C na final, isso aí já é certo, porque teremos uma perna das semifinais formada aí por Confiança e pelo CSA, que se classificaram contra a Vitória, e também sobre o Ferroviário. E interessante, né, que mostra que o grande trabalho que vai fazendo o Leandro Senna, né, que chegou para tentar recalcular essa rota aí do Central, depois do rebaixamento no Campeonato Estadual. E o Leandro Senna, que já foi campeão pelo América, mas que no ano passado, na primeira fase, sequer passou de fase pelo Souza. O Souza, de novo, dificilmente vai se classificar e mostra que o problema é o Dinossauro do Sertão e não o Leandro Senna. Essa 11ª rodada que teve um dos jogos sempre mais esperados dessa Série D por conta das camisas, o empate, Marcos, que não deixou saudade em ninguém, um 0-0 bem ruim do América contra o Santa Cruz. O 0-0 ficou marcado por uma semana pesada pelos lados do Santa Cruz, né? Muito debate aí sobre até que aonde a SAF do Santa Cruz pode avançar, incluindo principalmente a questão do Arruda, né? É um tema bastante complicado isso, né? Deixar o estádio na mão da SAF. A gente sabe que tem SAFs aqui no Brasil que a gente vê que tá entregando algum tipo de resultado, e mesmo aquelas que entregam resultado também entregam controvérsias. Então, pode ter a melhor das intenções, mas é sempre um pé atrás que a gente fica com, ainda mais quando envolve patrimônio de clube.
Mas isso é tema para outro episódio. Enfim, isso eu acho que mexe um pouco muito com a semana do Santa Cruz. Até o próprio Thiago Galhardo resolveu opinar nas redes sociais sobre o assunto, ainda que timidamente, ali com os emojis, né? Enfim, você vê que o debate não ficou só fora de campo, né? Acabou jogadores se envolvendo e o Santa Cruz dentro de campo pode não ter tido o rendimento que se esperava, ainda mais jogando fora de casa diante de um adversário complicadíssimo e tradicional também na Série D, né? Mas é um típico resultado de. Até eu diria, assim como o Santa Cruz, quando eu comentei lá na primeira rodada, quando bateu o 13 fora, né, que é o típico resultado de Série D, de resultado que engrandece o clube, ainda mesmo com essa atuação abaixo do esperado, o Santa Cruz pode comemorar esse empate, ainda mais numa sequência que ainda está cambaleando nesse retorno, né, porque é difícil ganhar do América em qualquer circunstância e é muito grande a chance de ir para lá, para Natal e sair derrotado. E sair com esse 0-0 é algo ainda para se comemorar, ainda mais que garantiu a classificação. E sobre o jogo, destacar aí que o melhor em campo foi o goleiro Felipe Alves, pelo menos 3 boas defesas, especialmente no segundo tempo, né? E pelo lado do América, o time ainda permanece seguro dentro do G4, né? É uma das poucas equipes que querem realmente se classificar nessa chave, né? Temos outras 5 que estão fazendo de tudo para não se classificar, né? Mas o América também não engrena ao ponto de encostar nos pernambucanos. Isso é algo para se atentar visando a próxima fase. E o que chama atenção ainda nessa questão da SAF do Santa Cruz é justamente o Thiago Galhardo se posicionar, porque o Thiago Galhardo é um presente dos investidores que planejam assumir a SAF, se posicionando sobre a política do Santa Cruz, a política interna do Santa Cruz, dos conselheiros e tudo mais, né? Pedindo para que, inclusive, quem atrapalha o Santa Cruz, deixe o Santa Cruz, dando uma clara indireta aos dirigentes que estão fazendo jogo duro nessa questão do Arruda, que deve ser cedido por 100 anos para os donos da SAF. O contrato da SAF, se não me engano, é de 10 ou 15 anos, uma situação que realmente é bem complexa. O Santa Cruz nem quando vai tentar se modernizar fazendo a entrada da SAF, que não é certeza de nada, mas quando vai tentar uma modernização para que saiam as pessoas que colocaram o clube nessa situação, ainda passa por esse tipo de perrengue. Indo para o grupo A4, o Juazeirense venceu o Jequié por 2-1 no duelo baiano. Asa e Sergipe fizeram um jogo animado. Sergipe abriu 2-0, o Asa foi buscar o empate por 2-2. O Barcelona de Ilhéus venceu a segunda, fez 4-1 no União do Tocantins. Lagarto goleou o Penedense por 4-0 nessa 11ª rodada, que deixou a tabela com o Asa na liderança e classificado com 24 pontos. Depois vem uma briga boa aí pelas últimas 3 vagas, né? Sergipe com 18, Juazeirense com 18, Lagarto com 17, Jequié com 15. Estão ainda na briga pela classificação, que ainda tem ali remotamente União do Tocantins com 12, Barcelona de Ilhéus com 11 e a Penedense nada. A Penedense que ainda não venceu tem apenas 4 pontos ganhos. O Asa que voltou, né, a empatar, é um time que vinha muito bem, parece que está tirando um pouco o pé do acelerador, mas mesmo nessa tirada de pé do acelerador, Marcos, saiu perdendo em casa por 2-0 para o Sergipe, mas teve a força de ir buscar com grande atuação do Marcelo Toscano. Parece que a gente tem algumas certezas na vida e uma delas é que o Asa, em algum momento na fase de grupos, vai levar emoção ao seu torcedor e não de uma forma muito positiva, né? Acho que a gente vem acompanhando constantemente o Asa no grupo A4 nessas últimas temporadas. É um time que sabe muito bem se impor, né, nessa fase da competição, mas também é um time que sabe, que acaba também permitindo certas acomodações, né? Ainda mais depois de ter feito uma bela primeira parte o primeiro turno, né, da primeira fase, acaba agora, se a gente vê alguns resultados ruins, né, neste momento da competição, né? Mas mesmo assim não dá para não mesmo jogando em casa também, né? Não dá para não destacar o poder de reação dessa equipe, mesmo com baixo foco. O Sergipe mostrou que nesse jogo que elevou também o seu nível na competição, mas também mostra que é inconsistente em jogos importantes.
né? E diante de um adversário como o Asa, você precisa estar 100% ligado, né? E o Sergipe, pelo menos no primeiro tempo, se mostrou muito ligado, né? Abriu o placar com o Riquelme, ampliou com o Felipe Pará batendo pênalti, e na segunda etapa, o Asa, com toda a sua força, com a pressão da torcida, conseguiu buscar um resultado que, para o contexto da chave, não é tão importante assim, né? O Asa disparado na liderança, é difícil, é impossível que vá perder essa posição ao final dessas 3 rodadas que faltam, né? Mas é um resultado que mostra esse poder do Asa de poder se recuperar em momentos chaves de partidas importantes como essa do Sergipe, que tem crescido bastante no grupo A4. E a briga pelo G4, né? Teve um confronto direto, confronto baiano, né? Juazeirense e Jequié. Jequié que vem mal, né? Vem de 4 jogos sem vitórias, né? Teve uma sequência boa ali no final do primeiro turno, né? E acabou agora entrou numa espiral ruim, né? E enquanto isso, o Juazeirense se recupera, entra no G4, né? Você volta ao G4, consegue ali uma boa vitória, né? Um confronto direto, como citei, para se consolidar talvez nesse grupo. Mas como você citou, né, são 3 pontos de diferença apenas, né, assim, são 2 pontos de diferença para o quarto e o quinto colocado, então essa briga vai sobrar um, né, isso já é certo. E só um pedaço sobre o Asa, né, o Asa, eu acho que tem a vantagem e a desvantagem, né, que foi se recuperar, né, sair de 2-0 contra para fazer 2-2 no segundo tempo, conseguiu fazer um empate que parecia difícil de acontecer. Já também um comentário sobre a União, né, que parecia que engrenaria, mas empacou novamente, parece agora, de fato, saiu da briga, perdeu por 4-1 para o Barcelona. Também era um confronto ali para distanciar do Barcelona e para encostar no Jequié e no Lagarto, mas não conseguiu, e de fato a briga deve ficar entre Sergipe, Juazeirense, Lagarto e Jequié nessa próxima fase da competição, já que o Asa, de fato, eu também concordo com o Marcos, assim, só uma hecatombe, um apocalipse para perder essa vaga de líder, né? E tem um conhecido nosso que se preocupa muito com essa boa fase do Asa, porque o medo de perder para o quarto colocado o A3, no torcedor do Asa é bem latente, assim, ainda mais pelos traumas recentes na Série D que a equipe acumula desde que caiu para a quarta divisão. É luta, exatamente. Tem muita gente que é traumatizada com esse tipo de confronto. Bom, agora a gente vai para o intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta falando dos outros 4 grupos para fechar esse giro pela 11ª rodada da Série D. Série D? Tem aqui Brasileiro Feminino Série A2. Também Terceirona Paranaense? Adivinha? O futebol longe dos holofotes. Uma paixão pelo alternativo. Revista Série Z, a revista do futebol alternativo. Desde 2011, o site vozdatorcida.com traz o melhor conteúdo independente sobre o futebol paraibano, com credibilidade e sem compromisso de agradar ninguém. Para ficar por dentro de tudo que acontece no futebol da Paraíba, acesse vozdatorcida.com e siga em todas as redes sociais, @vozdatorcida. Estamos de volta com o episódio 157 do Quarta Categoria, também em exibição na Sportnet, na Sky e na Claro TV. Lembrando a você que está nos acompanhando, que está nos assistindo, que siga a gente no @pcategoria, tanto no Instagram quanto no X, que é o antigo Twitter. A gente está sempre trazendo conteúdo da Série D, além das rodadas por lá, conteúdo interessante. Agora mesmo na Copa do Mundo de Clubes a gente trouxe aí vários atletas que disputaram a competição e que passaram pela Série D do Campeonato Brasileiro em diferentes momentos da sua carreira, sempre trazendo curiosidades, conteúdo importantes por lá. Para quem está assistindo no YouTube, deixa seu like, se inscreve no nosso canal, compartilha o link aí para mais gente acompanhar, para fazer a palavra da Série D do Campeonato Brasileiro chegar cada vez mais longe. Agora a gente vai para o grupo A5, né? O Goianésia perdeu em casa para o Goiânia por 3-1. Ceilândia venceu o Luverdense por 1-0 e o Misto venceu o Capital por 1-0, que gerou uma situação inusitada. O Felipe Surian e toda a sua comissão técnica foram demitidos, só que o Felipe Surian se ofereceu
para dirigir o Capital nos últimos 3 jogos da Série D, e aí já contando que o time não vai se classificar, já é uma jogada de toalha, literalmente, quase que literalmente, né? Não é porque não jogou uma toalha de fato, mas é quase que uma desistência aí da possibilidade de classificação. E o Felipe Surian se ofereceu para dirigir o time nesses 3 jogos de graça, e o Capital aceitou, então vai ficar o Felipe Surian demitido, mas vai dirigir o time nas últimas 3 rodadas, sem o recebimento de salário. O Capital, inclusive, soltou uma nota agradecendo ao Felipe Surian pela bondade de dirigir o time aí de graça nessas últimas 3 rodadas da Série D. E na goleada da Série D até o momento, a Aparecidense fez 7-0 no Porto Velho, que segue decepcionando todo mundo. Um absurdo a queda de rendimento do Porto Velho de um ano para outro, e principalmente em uma equipe que se esperava muito, até pela questão de investimento. Na classificação, Aparecidense 25, Ceilândia 23, Luverdense 20, Misto 19 estão na zona de classificação. Depois veio o Capital com 13, aí realmente já é para dar adeus à competição de fato. Goiânia com 8, Goianésia com 7, Porto Velho com 6 pontos, fecham aí a zona de classificação. Nesse grupo, Ceilândia também e Aparecidense já estão garantidos na próxima fase. E aí, né, Felipe, não dá para a gente falar de outro jogo. É esse atropelo da Aparecidense sobre o Porto Velho. Não sei se diz mais sobre a Aparecidense ou sobre o Porto Velho nessa temporada. Talvez diga muito sobre os dois, inclusive. Eu tô contigo, eu acho que fala mais sobre os dois, né? A Aparecidense, né? Lá no começo a gente falou, né, de um time que tem uma direção, um comando que conhece muito a competição, sabe contratar bem. Foi mal no estadual, mas consegue fazer uma boa Série D, é líder da chave, classificado já com 3 rodadas de antecedência. Um 7-0 inapelável, né? Em semana de 11 anos de 7-1, a Aparecidense relembrou um pouco do que foi aquele massacre de 11 anos atrás. E destacaram o Ivan, né, lateral direito, que fez 3 assistências e fez um gol ainda, né? Além dele, o Júlio César também fez um gol e deu uma assistência para completar. O Diego Caio Nunes, 2 gols do Renan Gorning, que entrou no segundo tempo para fazer 2 gols. E também tivemos um famoso momento aqui às avessas, né? Já que o França, ex-Palmeiras, fez o gol contra para a Aparecidense, ele joga no Porto Velho. Então também tivemos esse momento aquele às avessas aí. E a Aparecidense, acho que é um jogo que demonstra muito bem a campanha que a equipe vem fazendo, né? Muito consistente. Até, entre aspas, demorou um pouquinho para chegar na liderança, né? O Ceilândia e o Luverdense começaram melhor, mas depois, inclusive, o Aparecidense perdeu para o Porto Velho no primeiro turno, né? Então, essa discrepância entre as duas equipes se acentuou demais nessa reta final, né? A gente viu essa partida desse 7-0. E o Porto Velho, de fato, né? É uma decepção, mesmo com essa questão, né? A gente tem a dúvida sobre se o time é mais forte no grupo do Norte ou no grupo do Centro-Oeste, mas era para fazer uma campanha melhor, né? Era uma campanha, não sei se para classificação, mas era para ser mais competitivo, e isso não está acontecendo, né? E esse grupo é o único que tem 3 eliminados já, né? Então, falar muito também sobre esse momento do Porto Velho, né? Estar entre os 3 eliminados já nesse momento do campeonato é muito significativo. E, por outro lado, para a Aparecidense ser classificado demonstra muito bem que a equipe conhece a Série D, né? Sabe montar boas equipes e, novamente, faz uma boa campanha, tentando novamente voltar à Série C, né, buscar essa série. O time que batalhou anos e anos para chegar até a Série C, conseguiu, depois caiu, mas que parece pronta para voltar, e tem a pressão também de não ter calendário para a próxima temporada, né? Um time é um cenário novíssimo para a equipe, né, que vem se acostumando a ter calendário todos os anos para competir nacionalmente. Eu diria até que o grupo A5 não tem só 3 eliminados, dá para dizer que tem 4. Né? Eu vou ficar muito surpreso que se o Felipe Surian, depois de pedir para trabalhar de graça, conseguir botar esse time na próxima fase. Né? E vou ficar muito surpreso ainda se recuperar o emprego depois disso tudo. Porque campanha do Capital até agora, uma das principais decepções até agora nessa Série D, né? Acabou saindo derrotado num confronto direto aí contra o Misto por 1-0, por isso eu já estou botando até como o Capital como carta fora do baralho neste momento da Série D. Apesar de uma reviravolta muito grande, o Misto vai precisar também perder muito ponto. Acho que só, igual o Felipe falou, só uma hecatombe para tirar o Misto da próxima fase. Né? E o gol da vitória, um golaço do Rainan.
um chutaço de fora da área. E o Capital segue sendo punido pelo mau futebol em toda a competição, mau futebol, mau planejamento, né? É, e o misto, como eu falei no episódio passado, na derrota para o Ceilândia por 2-1, né? O misto, mesmo perdendo lá no final do jogo, né? Um resultado que é sempre muito dolorido, você mesmo assim você vê que era até um sinal, né? De que o time vendeu caro uma derrota contra um adversário direto ali, né? É um adversário muito difícil de ser batido. Dá para ver que o Ceilândia está um passo à frente do misto, né? E a equipe do Mato Grosso poderia ter saído com um resultado muito melhor desse duelo, né? Então você vê que tinha sinais de ser mais competitivo. O Capital é aquele chove não molha durante a primeira fase inteira e dito e feito, né? Punido, a bola pune, né? E o misto dá mais um grande passo para a classificação. Se o Capital conseguir reverter isso e se classificar, vai ser a grande história dessa Série D já, mesmo que não consiga nenhum acesso depois, né? Se sair dessa demissão, treinador demitido comandando a equipe e chegar na próxima fase depois disso. Vamos passar para o grupo A6, que teve a vitória do Nova Iguaçu por 2-1 sobre o Pouso Alegre. O Maricá fez 1-0 no Boa Vista, Água Santa e Porto Vitória ficaram no 0-0, também empate sem gols entre Rio Branco e Portuguesa, que seguem ali nas primeiras posições na tabela de classificação. A Portuguesa é o primeiro com 21 pontos, depois vem o Rio Branco com 17. Maricá tem 16, o Água Santa tem 15 pontos, fecha o G4. Pouso Alegre vem na briga ainda com 14, assim como o Nova Iguaçu. Porto Vitória também está ali pertinho, com 13 pontos. Só o Boa Vista que dá para a gente considerar carta fora do baralho. E esse empate entre Rio Branco e Portuguesa sem gols, Marcos, acabou deixando os dois ali, mantendo os dois nas duas primeiras colocações. Foi melhor para a Portuguesa, que se manteve a uma distância até considerável do Rio Branco. Né? A gente vê que nesse início de jogo até que o Rio Branco demonstrou uma certa imposição, né? Mas eu acho que eu tenho a impressão de que o Rio Branco, mesmo tendo pressionado ali no início, tendo tido algumas boas chances, né, nos primeiros 15 minutos, depois deu uma sensação de que a Portuguesa deu uma equilibrada e que o Rio Branco passou a respeitar demais o adversário. Acho que foi um duelo equilibradíssimo, né, bem disputado no meio-campo. A gente vê que também o Fernando Henrique fez mais uma grande partida. Acho que talvez é umas gratas surpresas aqui, né? Futebol capixaba, o Fernando Henrique, que a gente não vinha mesmo disputando série, quando estava disputando Série D pelo Brasiliense, não ser aquele grande destaque da equipe do Brasiliense na época, né? Mas agora no Rio Branco tem feito partidas, para mim, surpreendentes e vem sendo um dos grandes nomes do time nessa Série D. Então, acho que, e falando sobre o respeitar a Portuguesa, né, eu acho que não ficou só o dentro de campo, né? Fora de campo eu também senti um discurso de muito respeito e muita até valorização desse empate jogando em casa, né? O técnico Rodrigo Fonseca destacou, né? O quanto o jogo foi equilibrado no meio-campo, o duelo tático, né? O próprio goleiro Fernando Henrique deu entrevista falando que não considerava 2 pontos perdidos, mas eu acho que no momento crucial desse, né? Que o time vem mostrando uma crescente, ainda que razoável, né? Mas eu acho que no momento desse tem que se arriscar um pouco mais. Era um duelo grande, era um duelo que o torcedor estava botando alta expectativa, né? E ainda mais por uma competição como uma Série D, você em algum momento vai ter que pegar uma camisa grande, um clube com maior investimento que o seu, você vai ter que demonstrar resultado, não vai esse discurso de respeito demais, eu achei que poderia, acho que a atitude do Rio Branco me surpreendeu, acho que poderia ter sido um pouco mais incisivo diante da Portuguesa, acho que era um jogo possível de vitória, né? E acho que faltou um pouco também de indignação até dos próprios atletas com o resultado, né? E pelo lado do Porto Vitória também queria dar esse destaque, né? Esse sim, o resultado talvez até mais decepcionante que o do Rio Branco. Né? Um empate em 0-0 fora de casa em Diadema contra o Água Santa. E decepcionante porque até conversei com o João Bursi durante a semana, né? Até falou que era um jogo que dava para esperar tudo, né, do Água Santa, até por conta da troca de treinador, né?
também mudanças no elenco. O Água Santa incrementou o seu elenco da virada do turno, tanto que saltou da lanterna para o G4. Só que o Porto Vitória teve a faca e o queijo na mão após a expulsão de um dos atletas do Água Santa, né? A equipe paulista perdeu o Bruno Vinícius com 20 minutos do primeiro tempo, então teve o restante do primeiro tempo e o segundo tempo inteiro para buscar o resultado, mas ainda sofre muito na parte criativa. O Porto Vitória tem dificuldades de enfrentar equipes muito fechadas em seu campo, né? E produzir algo para poder conseguir transformar em gols, né? Acho que é uma equipe que ainda peca muito na parte criativa desde o Capixabão. O problema já se tornou crônico, né? E o João Bursi ainda, mesmo mostrando alguma evolução, né, desde que assumiu, ainda vai ter muito trabalho para corrigir esse problema. Então, o grupo A6, né, ele parece não engrenar, né? Tanto que é o único grupo sem classificados matematicamente ou eliminados, né? Claro que a Portuguesa dá para cravar que está classificada e o Boa Vista está eliminado, mas matematicamente ainda as duas equipes não têm garantia do que vai acontecer ao final da primeira fase. E sobre o Boa Vista, né, uma campanha terrível da equipe, né? São 7 vitórias, perdão, 7 jogos sem vitórias, um turno, né, digamos, completado aí sem conseguir nenhuma vitória. São 5 derrotas nessa sequência, né, e agora perdeu para o Maricá, né, gol do Gutenberg. Maricá consegue se consolidar, consegue ficar no G4, né, que é esse grupo está bem indeciso ainda sobre o que vai acontecer. A gente vê ali a Portuguesa à frente, mas ainda, né, aquele velho discurso que a gente vem falando de um time que não empolga, né, é líder, mas que não empolga, né, e como o Marcos citou, né, o Rio Branco tinha tudo para colocar colocar uma dúvida a mais na Portuguesa, mas acabou que ficou no 0-0, e como o Marcos citou, né, Fernando Henrique foi um destaque da partida. E sobre o Maricá, né, conseguiu aí fazer esse 1-0, um grupo com poucos gols, um grupo que não está conseguindo entregar o que a gente espera, né? De fato, já avistando, né, a próxima fase, né, os times do A5, né, parecem mais à frente, né, de nível, de competitividade. Claro que tem 3 equipes lá que já estão eliminadas, né, que isso pode também dar uma dúvida sobre o tamanho da força do grupo, mas o embalo do grupo A5 está maior que o grupo A6. Isso pode preocupar, independente do primeiro, se é primeiro ou quarto, né? E a Portuguesa, para mim, tem que se preocupar sim com isso. E ainda, assim, serão times que vão até a última rodada tentando classificar. Não deve ser um grupo que vai fechar ali na penúltima rodada. A Portuguesa talvez não, deve conseguir essa vaga antecipada, mas é um grupo que vai ter uma definição muito grande e um ponto de interrogação também muito grande para a próxima fase, né, de conseguiram competir bem contra os times do grupo A5. Muito bem, passando agora para o grupo A7, o Cianorte venceu o Monte Azul por 2-0. O Inter de Limeira fez 1-0 no Cascavel, mantendo a liderança. Goiatuba e Uberlândia empataram por 1-1. E o Itabirito empatou em casa com o Operário do Mato Grosso do Sul, também pelo placar de 1-1. Na tabela de classificação, a Inter de Limeira está bem disparada aí com 24 pontos na liderança, depois vem Cianorte com 16, Uberlândia e Goiatuba com 15, o Cascavel deixou o G4, está na 5ª posição, Monte Azul, Operário e Itabirito ali, acho que vão só figurar até o fim dessa primeira fase. E aí, Felipe, a gente poderia, nessa vitória do Itabirito, ter o nosso momento aquele, porque o Patrick, aquele ex-Atlético Mineiro, Sport, lateral direito, que estará daqui a 2 semanas, inclusive batendo um papo com a gente aqui no quarta categoria, marcou o gol da equipe mineira. Mas escolhemos outro veterano, outro jogador que é bastante conhecido do torcedor do futebol brasileiro para trazer o nosso momento aquele dessa 11ª rodada. Vai sair a tabela com o Tite. Tite faz a devolução. Kaique invadiu a grande área. Levou para dentro de fundo, invadiu a grande área. Vai sair o gol do Cianorte. Faz um golaço! Gol! É nosso! Hernani Brocador!
brocador, numa jogada simplesmente sensacional do Kaique, ajeitou, costurou e o último toque foi dele, frio, cruel, malvado e piedoso brocador, meteu o pé na bola, ela foi morrer no fundo do gol da equipe do Monte Azul. E aí, por que a escolha do Hernani Brocador e não do Patrick? Porque se ele não toca na bola, esse gol seria o golaço da rodada, que seria o golaço do Caio. Mas aí o Hernani foi lá e completou com a bola quase que em cima da linha. Aí ele podia ser um ou outro, e a gente ficou com ele no momento aquele, Felipe. O narrador foi de empolgado com o golaço, decepção, mas empolgado que o Hernani Brocador fez o gol, né? O Hernani fez a terceira partida dele, não vinha tendo tantos minutos assim, dessa vez ele foi titular pela primeira vez do time, conseguiu fazer esse gol, né, que deu início à vitória do Cianorte contra o Monte Azul. O Maranhão fez o segundo gol, a gente vai ver agora. O Cianorte que vinha de uma derrota para o Inter de Limeira, né, que é a líder da chave, disparada, né, deve garantir, deve conseguir com folga essa liderança, não deve perder essa posição. E o Cianorte conseguiu fazer aí essa boa vitória. O Cianorte que é aquele time que empata, perde, vence, empata, perde, vence e vai trocando, não tem uma sequência nem mesmo de derrotas ou de empates, né? É um time que alterna muitos resultados, mas conseguiu uma vitória bem importante, o time contra um time que é bem provável já está eliminado, né? Que deve focar mais na Copa Paulista, né? O Monte Azul também está disputando, tanto que o jogador do Maringá, né, o Pingo, vai voltar para a equipe, né, para o Monte Azul, deve disputar a Copa Paulista especialmente, né, já que a Série D ficou um pouco longe da disputa, e o Cianorte conseguiu fazer o resultado que precisava para se consolidar nesse G4 para passar de fase, né. E o Cianorte também teve um caso no estado não, foi o lançamento da camisa retrô da equipe, né, que é inspirado em 2005, quando o Cianorte fez 3 no Corinthians da Copa do Brasil. Depois tomou o revés por 5, né, lá no Pacaembu, mas é uma camisa histórica, inclusive com um escudo antigo, né, que eu particularmente estou maluco para comprar essa camisa, porque ela é muito bonita, gosto muito do escudo do Cianorte, então já fica que esse recado chega até o Cianorte também, quem sabe tem um desconto pelo menos para mim, porque eu quero muito essa camisa. Isso no Cascavel, né, só pegando o gancho aqui do Paranaense, né, o Cascavel vinha de 7 jogos sem derrotas, e agora são 5 jogos sem vitórias, né? Porque vem de 4 empates seguidos e agora perdeu o quinto jogo seguido, perdeu o quinto jogo dessa sequência, e agora está fora do G4. Preocupante, o time que parecia ter dado uma reagida ali no meio do primeiro turno, mas agora voltou ali aquele status ruim que a equipe tem na Série D, né? Que vinha demonstrando a cada ano passando que aquela força que teve anos atrás se perdeu demais. É só fazer, então, 2 ponderações, né? Inclusive sobre esses 2 jogos, né? Mais importante até do que o Cianorte até resgatar o caminho das vitórias, mas também foi ter freado a reação de um rival direto, né? Que o Monte Azul estava começando a demonstrar uma crescente e o Cianorte foi lá e brecou. Importantíssimo isso no contexto até da chave, que está bastante equilibrada. E sobre o jogo do Cascavel, né? Destacar o belo gol do Vinícius Leite, pegou de primeira, um gol no final da partida, né? Que garantiu a Inter com folga na próxima fase, né? E embora, né, a queda de rendimento tenha sido grande aí do Cascavel, né? Acabou não sendo um jogo também tão desastroso assim. Acho que até o Cascavel teve boas chances durante a partida. É claro, o Inter de Limeira foi superior ao Cascavel, mas o Cascavel conseguiu até agredir o adversário, né? Obrigou o Saulo a fazer até uma belíssima defesa de mão trocada na segunda etapa, ainda quando o jogo estava 0-0, né? O Cascavel ainda tem uma margem aí para buscar essa classificação, mas precisa retomar o fôlego o quanto antes. Já teve uma queda bem grande aí da virada do primeiro para o segundo turno. E agora a gente vai chegando no grupo A8, que teve a vitória do Barra por 1-0 sobre o Azures. São José 0, Guarani de Bagé 1 no confronto entre gaúchos. Outro confronto entre gaúchos acabou com a vitória do São Luís de Juiz sobre o Brasil de Pelotas em Pelotas por 1-0. Joinville e Marcílio Dias
acabaram ficando no empate por 1-1. E esses resultados colocaram o Barra na segunda fase, classificado e líder com 23 pontos. Depois vem Joinville com 20, São José com 19, Marcílio Dias com 16. Fora do G4 estão 4 pontos já atrás São Luís de Juí e Guarani de Bagé. Depois vem o Azures, uma das grandes decepções aí também dessa Série D, e o Brasil de Pelotas na lanterna com apenas 10 pontos ganhos. E a gente vai acompanhar, Marcos, esse empate entre Joinville e Marcílio Dias, empate que mantém o Joinville na segunda posição, mas que poderia, em caso de vitória, ter praticamente classificado o time para a segunda fase também. O Joinville segue naquela sina de ter uma boa defesa, mas também um ataque que pouco produz, né? E nesses jogos assim, confrontos até diretos, ainda mais confrontos locais, né, que sempre são muito difíceis de se jogar, isso tem feito falta, né? O Joinville até conseguiu um feito interessante nessa partida, que foi marcar com 50 segundos de jogo, né? Gol do Marquinhos Brazion. E o Marcelo diz que também vem numa queda livre aí da virada do primeiro para o segundo turno. Tinha tudo até para ter um jogo muito difícil e se complicar, né? Tomando gol logo muito cedo. E a fase não sendo muito boa, né? Então, o Marcelo Dias poderia ter tido um resultado ainda pior, né? Mas conseguiu reagir na segunda etapa com o gol do Jefferson Vinícius. Logo, logo a gente vai ver aí na tela, né? É um gol de bola parada. Quer dizer, resultado de uma bola parada, né? E conseguiu aí pelo menos arrancar um ponto fora de casa, que é sempre muito importante, mas ainda assim o Marcelo Dias está contando um pouco também com a sorte, né? Porque tem uma gordura aí a ser queimada, né? Tem 4 pontos ainda de diferença para o quinto colocado, mas já começa a ver aí o São Luís, o Guarani de Bagé demonstrar uma certa reação no grupo, né? E pode ficar perigoso mais para frente para a equipe do Marcílio, né, equipe lá de Itajaí. E nesse jogo curioso aí que teve um jogador agredido, né, foi um torcedor, né, o lateral direito Vitor Guilherme acabou sofrendo um tapa na cabeça, né, um pouquinho mais abaixo seria um pescotapa, né, do torcedor do Joinville, né, acabou fazendo toda uma encenação, né, e o pior que o lance foi bem flagrante, né, a agressão sofrida pelo lateral, né. Isso aí pode acarretar em problemas para o Joinville, né? Tendo visto que não sei se foi relatado na súmula, mas a câmera estava muito em cima do lance, então é perigoso aí. E o Barra, né, primeiro classificado do grupo, né, o Barra, pelo que parece, aprendeu muito com a Série D passada, né? Era um time que a gente colocava como um bom candidato à surpresa, foi muito mal, nem chegou perto de lutar pela vaga na próxima fase no ano passado, e dessa vez ficou muito longe de ficar fora dessa G4, né? E conseguiu aí, com 3 resultados de antecedência, passar de fase. Talvez o Barra seja um bom caso para o Capital se esperar no ano que vem, né? São times que têm algumas semelhanças, né? Apesar que o Barra tem uma estrutura melhor, mais forte, principalmente na base, mas são dois times com um bom aporte financeiro, que não são tão tradicionais, mas que se apostavam muito. Dessa vez o Barra consegue se provar, né? Faz uma grande campanha, fez 1-0 contra o Azures, né, gol do Natan, no segundo tempo, e o Azures, acho que Azures, São Luís, quando a gente Bagé e de Pelotas, eles estão só com, assim, é que o Marcelo Dias tem essa queda, né? Então pode ter essa esperança para essas equipes, mas de fato é um G4 bem consolidado desde alguns rodadas atrás, né? E ainda continua assim, né? Tanto que nenhum time de G4 perde a vaga na próxima rodada, já que são 4 pontos de diferença do Marcílio para o Guarani e o São Luís tem 12 pontos. E o Azures, de fato, é uma decepção também, né? Acho que não se compara ao Capital, como a gente citou, né? Mas de fato era um time que parecia brigar por coisas boas, como eu já citei várias vezes. Manteve a base do Paranaense, que fez uma boa campanha, uma campanha segura, mas na Série D não conseguiu ter bons resultados. Tem Itamar Schulli, que já saiu, na verdade, né? Voltou, mas já saiu da equipe, né? Foi um retrô. Então são vários treinadores que acabou não tendo um padrão de jogo para ser seguido, né? Mesmo com o elenco mantido, foi um sucesso já a participação, e bem provável
que não estará na próxima fase. Pois é, situação complicada do Azures, time que surgiu aí como a SAF do Marcelo, lateral esquerdo do Real Madrid e Fluminense, que já saiu, inclusive, já, né, Felipe? Já não está mais lá no comando, mas que ainda pelo investimento parecia que poderia apresentar mais. Bom, É só uma encerrados, coisa, pode falar. o Azures e o Barra tem muitas semelhanças. Tá? O Barra tem mais semelhanças que o Capital, que a base das duas equipes é muito forte. O Azures é um time que vai ter que aprender com o Barra também. Claro que o Barra pode não subir, né? Mas em comparação ao ano passado, de fato, o Barra já se transformou. Já conheceu melhor a Série D. Bom, e agora encerrado o giro pelos 8 grupos, porque agora é hora da seleção da rodada. Vamos lá mostrar a seleção da rodada que agora está no ar aí, Felipe. Uma seleção que não tem como, né? A Presidência domina, são 4 nomes na seleção, 3 jogadores e um treinador, e o treinador, né? No gol, o João Vitor do Ferroviário. Inclusive, nesse jogo, 2 João Vitor nos gols, do Ferroviário e do Souza. Os dois se chamam João Vitor, os dois foram bem, mas o Ferroviário se destacou. Né? Nas laterais, o Ivan e o Mário Henrique da Presidência. Na zaga, Eurico Lima do Santa Cruz e o Joécio do Altos. Meio campo, Pedro Dias do Sampaio Correia, Roberto Baggio do São Luís, grande nome aí, Soares do Lagarto, e no ataque, o Júlio César da Presidência, o Hernando Brocador do Cianorte e o Rafael Teixeira do Parnaíba, que fez 2 gols na vitória da equipe dessa rodada. E o treinador Lúcio Flávio da Presidência, aquele mesmo, outro famoso, aquele que a gente poderia colocar, mas dessa vez com o treinador. Exatamente, o Lúcio Flávio que participou da campanha mais bizarra de um campeonato brasileiro na história, que foi a do Botafogo de 2023, que perdeu a diferença de 13 pontos para o Palmeiras nas rodadas finais. Então, passado agora todo a limpo da 11ª rodada, deixo o espaço para vocês fazerem suas considerações finais. Eu quero voltar, né, ao assunto das transmissões. Muito bom ver a Série D novamente com um canal oficial, né? As equipes de transmissão são as mesmas, né, de alguns anos atrás, até mesmo das transmissões que vinham acontecendo nos clubes, mas é muito bom ter um local fixo, né, um local onde você vai encontrar todos os jogos, ainda não, mas a maioria dos jogos, né? A gente não tem que fazer aquela pesquisa maluca por atrás de jogos para saber onde vão passar. Então, uma boa aposta do Metrópolis, que vai ter resultado, né? Eu vi que também estão os melhores momentos das partidas, isso é um grande ganho para a competição. Então a gente espera que melhore, que aumente esse investimento, que atrai investidores também, atrai patrocinadores, porque a gente sabe que é importante também para os meios de comunicação. Então a Série D tem muito espaço, tem muita torcida, tem muitos números que estão escondidos, mas que são relevantes. A gente espera que se consolide, né? A gente também tem a proposta da CBF de passar jogos, voltar a transmitir jogos do canal oficial da entidade. Não sabemos como é que vai ser essa questão, né? A gente não sabe nem muito bem como é que é o contrato, mas que bom que ver a Série D novamente num local apenas, né? Ainda tem jogos separados, mas a maioria no local, né? Então, parabenizar a iniciativa do Metrópolis para transmitir a competição. E só o Felipe, o Marco, só para completar, e também do presidente Sami Chaldi, né? Porque o Edinaldo só queria fechar contrato se fosse para transmitir todos os 32 jogos da primeira fase no mesmo canal, e algo que era praticamente que inviabilizava essa transmissão, né? E aí, com o Grupo Metrópolis, o acerto foi diferente, mas muito importante que a gente possa ver o máximo de jogos possíveis aí sendo transmitidos. Bom, primeiramente agradecer por mais um episódio de Quarta Categoria, agora sob nova direção, embora não seja tão nova assim, né? E meu destaque, na verdade vão ser 2 destaques, né? Primeiramente para as quartas de final da Copa Espírito Santo, né, que tivemos jogos de ida acontecendo entre sábado passado e essa última terça. E aí tivemos Rio Branco de Venda Nova e Desportiva num 0-0, Capixaba batendo o Real Noroeste por 1-0. Tivemos também o Vitória garantindo praticamente classificação ao bater o Vila Verense por 3-0 e o Porto Vitória batendo o Serra por 2-1
nesses jogos de ida. E também destacar um recado até de um dos nossos ouvintes, Gabriel Bonfim, do Rio de Janeiro, né? Mandou mensagem no nosso direct, e destacando uma competição que aqui no quarta categoria a gente já mencionou em outras temporadas, né? E ele fez questão aqui de destacar a Copa Rio, que está rolando, também, assim como a Copa Espírito Santo, vale vaga na Série D do ano que vem, e também para a Copa do Brasil. E um dos confrontos desse mata-mata envolve um clássico aí, né, do futebol alternativo do Rio de Janeiro, que é entre Bangu e Campo Grande. E até na mensagem que ele deixou pra gente fala que o Bangu até divulgou nas redes sociais que o clássico não é jogado há 19 anos, né? Então, um clássico que ganha importância graças à Copa Rio, né? Nesse momento, né? Retoma-se um duelo tão importante para o futebol do Rio de Janeiro. E também nessa fase, né, nesse mata-mata, temos algumas equipes que estão nessa Série D. Né? Temos o Boa Vista, que vai enfrentar a Cabo Friense, e também temos o Nova Iguaçu, que vai enfrentar o Olaria. Além também de o Maricá, que vai pegar o Petrópolis. Né? Fora o Madureira, que é uma equipe tradicional na Série D, vai pegar o Duque de Caxias. Também temos Resende e Portuguesa, duas equipes que tiveram recentes na competição. Então, tá uma briga boa também, não só na Copa Espírito Santo, mas também na Copa Rio. Vamos acompanhar de perto. Vamos ficar Saudades, Edivaldo. Duque de Caxias, Série B 2009 2011, saudades. Eu sou um viúvo do Duque de Caxias. Então, assim, a gente vai encerrando essa edição do quarta categoria, agradecendo a você que nos acompanhou até agora, e na semana que vem estaremos de volta para falar da 12ª rodada, essa primeira fase que já vai chegando ao seu final. Então, um abraço para todo mundo e até a semana que vem.